Bom dia, como é que vamos, meus amigos? Estamos no ar com o programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Meu nome é Bento Bifano, sou psicanalista. E se você quiser participar e divulgar minhas ideias, se inscreva no canal. Agora, está assistindo o vídeo, quando for assistir os meus vídeos, se inscreva no canal, entre no meu site, divulgue o trabalho, etc. Vamos amenizar o sofrimento no mundo. O meu programa não atinge o Brasil, atinge o mundo, mas estamos todos no mesmo barco. E aí, meus amigos, como é que está a situação? Que beleza, tem tanta coisa boa acontecendo neste mundo afora, tanta coisas que diz que é ruim, mas tudo que é ruim se torna bom. Mas vamos analisar fatos, acontecimentos, isso que interessa para a humanidade. O que está acontecendo agora, o que está sendo feito de novo, o que está se inovando nessas situações todas. E o astral superior, os espíritos de luz, são os mensageiros de Deus, como quero dizer, porque na realidade esse tal de Deus criado pelas religiões que se fala no mundo todo, ele não existe. Existe na mente doentia das pessoas ignorantes e perversas que só interessa o enchimento da pança do dinheiro e a bunfufa guardada no banco ou debaixo do colchão. Muito bem, meus amigos, é muito pouco que o ser humano precisa para viver. Pouquíssimo, muito pouco. Se não tivesse tanta gente desviando dinheiro para outras localidades, ou se apoderando dos bens materiais do mundo terra, que são os donos, eu tenho que dar risada. Mas agora não dá para dar risada porque o negócio está tão complicado que não dá nem para rir direto. Porque, por que você vê, é muito simples você detectar se a pessoa está louca ou não. Muito simples, né? Por que ele acumular tanto dinheiro que não vai conseguir gastar mais nem por 10 ou 50 gerações, né? Então nós precisamos tão pouco. Aquilo que está sobrando para você está faltando para outros. É como nós somos irmãos em essência. O que o Cristo falou? Não sei se falou, mas vamos dizer que falou, tá bom? Porque existe uma lógica. Amai uns aos outros como eu vos amei. Agora, ele era um revolucionário do bem contra o mal. Ele não era uma pessoa insonsa, como tendo as religiões mostrarem. Então, meus amigos, a imprensa é cínica e demagoga. Cínica e demagoga. O jogo do poder. Muito bem. Eu ontem, como muita gente ficou indignada, porque as pessoas falam pelos cotovelos. Bom, se falasse pelos cotovelos já era alguma coisa. Mas nem pelos cotovelos eles falam, né? Tem senador que não sabe nem o que está falando. Tem advogado que só tem que ter vergonha na cara, ao menos. Você é um filho da puta que você se formou, você conhece a lei. Então você não pode estar falando mentira. Você não é um leigo, dizendo que não sei o que está errado ou deixar de estar errado. Cria vergonha na cara, faz alguma coisa que vale a pena. Seu pai te colocou você no mundo, ou você nasceu de chocadeira? Você se formou, você estudou, você foi, e agora vem aí querendo embaraçar a situação? Meus amigos, ontem nós assistimos coisas de estarrecer. Coisas que aconteceram de forma diferente. Dizendo que os empresários, etc., dizem que vão parar o Brasil no dia 23. Eu, particularmente, acho que devia parar aqui agora. Tem que esperar dia 23. Porque a gravidade é tanto que não tem como, tem que fazer a coisa de ordem pacífica. Fazer entender que esse bando que assumiram o poder e outros, juntamente com a imprensa, que a imprensa é cínica, demagoga, sem vergonha. Eu ontem fiquei abismado pelo seguinte, porque eu vi a gravidade das situações, da situação que estava acontecendo no Brasil. A imprensa ficou na sua. Tava lá um jogo de bosta de um futebol, não sei aonde. A Globo não quis nem saber de interromper para dar a notícia da gravidade. O povo já estava na rua. Eles esperaram se desvaziar, porque a pessoa cansa, vai ter que dormir, né? Mas eles deviam ter saído junto com o povo e mostrar o que estava acontecendo, a indignação da população brasileira. Com a coisa, mas não, ficaram lá tocando o raio do futebol. Mas quem é que está interessado numa hora dessa bosta de futebol? Quem é que está interessado em estar vendo uns pernas de pau idiota? Só se for demente que vai se preocupar numa hora dessa, numa hora de tão gravidade que está passando o Brasil. É uma gravidade controlável, claro que é. Qual é o problema? Meia dúzia de gato pingado vai fazer o quê? Nós temos as nossas instituições que ainda não foram corrompidas, que estão aí.
Estão de pé. O exército brasileiro tá aí, tá pensando que vai dar moleza? Vai dar conversa para um índio lá do cacete lá que fica falando meia dúzia de merda? Você pode acabar um país e daqui não precisa ir lá com guerra não. Você daqui mesmo já pode acabar determinado país idiota. Esses países logo do cacete que não faz nada para produzir coisas boas, roubaram coisas nossas e o Brasil se calou. Você sabe do que eu estou falando, né? Não precisa estar entrando muito nesses detalhes, né? Porque, combinado com o governo brasileiro, eles se apoderaram de bens materiais do Brasil, que pertenciam ao Brasil, e ficaram no dono lá e ficou por isso mesmo não pagaram uns centavos. E agora ficam tagarelando, apoiando. Claro que tem que apoiar, afinal da conta facilitou a vida deles, então tem que apoiar a imundice, né? Mas eles que apoiam lá na nação deles, aqui não, tá bom? O brasileiro sempre soube dar a volta por cima, tá? Sempre. Embora essa imprensa cínica, sem vergonha que está aí, não passando informações, porque deviam, onde, por exemplo, deviam imediatamente interromper futebol e de plantão já tinha que mostrar o que estava acontecendo no Brasil. Mostrar o que a população quer. Se calaram. Depois do futebol, depois da meia-noite, já mas isso é uma pouca vergonha. Está na cara, está escrito. Esse escroto que dirige essas organizações. Nós sabemos que se eles falarem muito, daqui a pouco o governo caça até a licença dele. Mas devia caçar. Porque o Leonel Brizola, se ele tivesse chegado a ser presidente, tinha caçado a licença da Globo. Ele aqui põe e tira governo, se quiser saber da realidade. Porque ele atinge todas as partes do Brasil. Então, eu não estou falando só dele. A imprensa, de uma forma geral, é cínica. É demagoga, fica na boca daquela, né? Porque eles precisam do governo, precisam do dinheiro do governo. É por que precisa de tanto dinheiro? Chega uma hora que enche o saco, vai fazer o que com tanto dinheiro? Por que precisa de tanto dinheiro? E você em detrimento de outros, aí que está lhe faltando tudo. Então, meus amigos, não se iludam. Agora eu me admiro certos senadores ignorantes que, no mínimo, eu vou lhe contar um fato. Quando na Itália, lembra da Cicciolina, aquela que mostrava o peito lá, que a italiana estava ficando doida para ver o peito da Cicciolina, então lá fui deputada, fui não sei o que lá. Aí a política italiana, que são mais avançadas, é claro que a Itália já passou por tantas situações, então criaram uma lei na Itália que ao menos para a pessoa chegar a ser político, tem que ter um curso superior. Né? Então acabou com aquela frescura de qualquer analfabeto, qualquer ignorante entrar na política fazendo essas merdas que não fazem. Agora aqui no Brasil você pega um senador. Olha, meus amigos, o senador tem que ter o mínimo conhecimento, conhecer o Código do Processo Criminal e o Código do Processo Civil. Ele tem que conhecer. No mínimo. Para não ficar falando merda. Aí é engraçado que advogados falando contra o ato do Moro, seja o Moro, que ele fez o que tinha que fazer, tendo que ter escuta, jogou no ar. A própria presidente praticou 2 crimes. Que o exército brasileiro devia chegar lá e prender, levar lá numa coisa, porque não é possível uma coisa dessa. Agora a imprensa chega, não, porque não estava na competência do Sérgio Moro. Eu não estou aqui para defender ninguém, tá? E sempre fui claro, dentro do meu trabalho, eu não fico do lado nenhum, eu fico do lado da verdade. Eu sou espiritualista, divulgo um trabalho da espiritualidade que atinge todas as pessoas. Para mim, pouco importa quem é, se é político, se não é político, se é prostituta, se não é prostituta, se é desmunhecador, não me interessa o que a pessoa é. O meu trabalho é amenizar as situações e diminuir o sofrimento no mundo terra. Muito bem. O nosso juiz, Sérgio Moro, agiu exatamente dentro da lei. Quem não conhece a lei brasileira, como funciona, então procure conhecer. Engraçado que eu fico indignado com os senadores falando contra, porque o Moro invadiu, porque isso era de competência do Supremo Tribunal Federal. Mas o Lula ainda não tinha assumido, nem assumiu ainda. Então estaria sim na competência do juiz Sérgio Moro, de Curitiba. E nas próprias gravações vocês viram que o Lula tem um pavor da rapaziada de Curitiba. Né? E eu dou os parabéns, tudo bem, é um brasileiro, está aí fazendo cumprir a lei, ele está no lugar dele certo, está fazendo o certo. E se estivesse no lugar dele, já teria aprendido do Lula há muito tempo. Deixava ele lá, foi carajando por aí, tá?
Eu não quero nem saber se... Para mim, não quero saber se o Lula está certo ou está errado. O que ele está fazendo está bagunçando o Brasil, está dando maus exemplos. Ele está tendo o apoio do ilustre PMDB, porque o PMDB está no governo desde a época da ditadura. Essa corja desse grupo, desse partido aí, desde a ditadura estão mamando no governo o tempo todo. Eles ficam lá, ficam juntos, vai tocando, né? Vai enrolando. Bom, eu já disse até que podia deixar a Dilma lá até terminar o mandato dela, tá tranquila, não ficar perturbando muito, que a moça deve estar apavorada lá, deve estar até com insônia, não deve nem conseguindo dormir, né? Porque afinal da conta eles têm um acerto lá com Cuba e outros por aí, que eles têm que cumprir umas etapas, não pode, mas na realidade você viu que eles são covardes, né? Eles se mijam de medo. Ora, como é que um ex-presidente da República, um presidente tem medo de um juiz Sérgio Moro lá de Curitiba? Por que eles têm tanto medo? É? Porque, meus amigos, nós temos 3 poderes. A imprensa diz que é o terceiro poder. Mas eu digo o seguinte, a imprensa é o primeiro poder. Porque a imprensa muda tudo, porque a imprensa mobiliza a sociedade humana. É só ela não ser falsa e demagoga como está sendo, que se calam. Então, o ilustre juiz Sérgio Moro, ele está cumprindo realmente a Constituição brasileira. Ele não falhou em nada, ele não está falhando em nada. Até ele está sendo muito maleável, tá? Ele está sendo muito maleável, está indo, porque existe norma para você seguir, né? E pode contar, meus amigos, que quanta coisa, porque o Lula praticamente fugiu, se escondeu. Uma vez ele se escondeu aqui no DOPS, na época do Romeu Tuma, ele se escondeu no DOPS porque tinha um tal de delegado dos negócios que queria pegar ele naquela época, ele começou com a fofoca, ele se escondeu lá no DOPS, lá no lugar, ele ficou lá quieto e ninguém sabia que estava no DOPS sendo protegido por Romeu Tuma aqui em São Paulo. Na realidade ele é um cagão, tá? É um cagão, é perigoso, é um camarada perigoso, que usa da demagogia, usa essa coisa toda, mente pra chuchu. É o povo que não está preparado, meus amigos, o negócio tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que produzir, etc. Agora, por que ele foi se esconder lá em Brasília? Para ficar no andar de cima e a Dilma ficar no andar de baixo, né? Para um passar informação para o outro passar para o outro. No fim, ninguém sabe nada, né? Estão juntos, separados, mas ninguém sabe nada que um que faz o outro. Ele tá num gabinete, do meu lado tem um gabinete, e não sabe o que se passa no outro gabinete, né? Ninguém sabe nada. Maravilha, outra coisa boa. Que coisa boa de ser surdo, né? Surdo, cego, não vê nada e vai, né? Muito bem. Eu não estou preocupado se está certo ou está errado, eu não sei. A realidade é o seguinte, o poder econômico usa as pessoas, né? Então o Lula foi usado pelo poder econômico. Mas ele, como inteligente, se aproveitou da situação, ele ficou cacarejando para um lado e para o outro, se achou que era o máximo, agora ele está xarope. Agora está obsedado, está desequilibrado, está aí perturbado, coitado. Até eu fiz um vídeo e falei para chegar a limpeza psíquica nele, para ele cometer um certo equilíbrio. Ele está apavorado. Então, se ele está apavorado, pega um avião, pega qualquer ônibus, qualquer coisa, vai embora para outro país, vai para Bolívia, para um lugar, sei lá, vai lá para Cuba, não sei, vai para fora, vai numa praia, fica passeando. Aproveita e fuma seu charuto, que eu sei que você continua fumando o charuto cubano. Quando você assumiu a presidência da República, você fumava, o custo do charuto cubano era um salário por dia que você gastava de charuto cubano. Então, já que tanto gosta disso, que aquele que ainda continua gostando, porque o lobo perde o pelo, mas o vício nunca, né? É mais difícil. Então você vai lá, fica fumando, você tem muito dinheiro, qual é o problema? Tem a proteção, né? Mas não, você tem que ficar enchendo o saco ainda e deixando atravancado para poder limpar totalmente ainda a situação do Brasil, porque tem muita gente que vai ter que entrar na berlinda, não. Não é só o Lula, Dilma, o grupo, no Senado, em todo lugar, tem muita gente que está um protegendo o outro. Eu acredito piamente que os homens que têm dignidade, que estão no Supremo Tribunal, na hora H, eles vão fazer a parte deles. E o Exército Brasileiro tem absoluta certeza que ele fará a parte dele sem dúvida nenhuma. Tá? Eles estão quietos lá, estão numa boa. Eu me lembro quando, na época do Jânio Quadros, começou aquela bofocalhada, aquela coisa, e João Goulart, daqui a pouco 3 ministros militares assumiram lá, o negócio é isso e pronto. Então, nós temos os ministros do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Os 3 se assumem o governo, pronto.
convoca novamente as eleições, limpa essa turma que está aí, essas velharadas de coisas roubalheiras todas, limpa eles e coloca gente nova. Puxa gente nova, estudar não importa, faz uma coisa nova, tem que tirar essa turma, não tem jeito, pô. Nós não vamos consertar as coisas mantendo essas aves de rapina no meio. Eu me lembro da minha vida particularmente, às vezes eu estava na vida empresarial e subi, estive no topo lá em cima. Depois, quando começou a cair, eu tentava ficar no meio da escada. Até eu chegar debaixo, no último degrau da escada, eu não consegui fazer nada. Tanto é que eu tive que descer, materialmente falando, tive que descer no último degrau para começar a fazer esse trabalho da espiritualidade para o mundo. Não é um trabalho que está fechado a meia dúzia de pessoas aqui. Esse trabalho é para o mundo, para o universo. Não é eu que estou fazendo o trabalho. Quando faço o programa terça e quinta-feira, ao vivo, pela internet, que eu vou ao ar nesse programa aí. E o Astral Superior é que está conduzindo, logicamente. O Astral Superior não está preocupado com pessoas ou coisas. Ele tem um projeto. E no projeto do Astral Superior não existe tempo, espaço, não existe nada. É um projeto. Vai ser cumprido. As pessoas ficam nesse mar, nadando, se afogando, vai daqui, vai de lá, e vai e volta. O universo está aí. Os planetas, todos girando nesse universo infinito. Tem vida em todo lugar. Não, o homem foi na Lua, será que tem vida? Será que tem água? Tem vida em todo lugar. Dentro desse próprio planeta, talvez nós temos outros planetas dentro dele, com seres em evolução. Tanto é que no próprio mar, o homem ainda não conhece o mar. Ele não chegou à profundeza do mar. Ele não sabe o que se passa além daquele local. Mas dentro do próprio mar, você vê que tem espécies em evolução o tempo todo. Você consegue encontrar animais que você nem imaginava que existiam. Eles existem, são reais. Existe energia que está desenvolvendo esses animais. Existe essa energia, o que é? A força em evolução em todos os reinos da natureza. E as pessoas ficam aqui brigando por causa de meia dúzia de dinheiro, por causa de porcaria alhada, por causa de futebol, por causa de carnaval, por causa de Natal, por causa de Páscoa, por causa de fim de ano, por causa do diabo que o carrega, pô. Isso não é vida. Isso é imbecilidade humana. Então toda essa parafernália criada pelo homem, que seria para facilitar a vida do homem, mas está infernizando a vida do homem. Porque todas essas comemorações, essas coisas, o homem perde muito tempo com besteira. E as pessoas se revoltam contra tudo, quando na realidade a sociedade, através da imprensa, é preparada de forma cínica. A imprensa divulga o vício, a imprensa divulga as informações, a imprensa empurra bagulho envenenado para as pessoas comerem, a imprensa usa todos os meios para... faz isso, faz aquilo, corta a mama, tira o cacho, tira o pé, tira no teu diabo que carrega. Aí aparece uma bosta de uma artista lá dos Estados Unidos que tira o saco, tira os colhões, tira o peito para não pegar o câncer. Que tipo de mundo estúpido que é esse? Essas são as estupidezes humanas. E nós estamos preocupados agora com meia dúzia de imbecis aí, que tomaram conta do Brasil e ficam aí roubando e desroubando, fazendo o diabo. E não se resolve nada. São milhares e milhares de empresas que toda hora estão fechando e tirando o emprego das pessoas que precisam de comida para dar comida para as crianças, para os seus filhos. E não se faz nada. E se defende esse bando de parasitas esquizofrênicos, dementes. Fica se defendendo. Cadê a imprensa? O Lula não tem direito de ficar esculachando igual esculachou a Câmara dos Deputados, chamando lá, mandou até não sei o que lá, o Senado, esculachou com todo mundo nas gravações, você viram. Mas é o povo ignorante, ele pensa ainda que isso é coisa montada. Não tem nada montado, não. Porque esse trabalho é feito com seriedade. Existe um juiz federal atrás disso. Existe um trabalho dentro da Constituição brasileira que esse juiz está cumprindo à risca. E admiro os advogados e pessoas ignorantes que falam besteira, que não conhecem a Constituição, não conhecem a lei brasileira. Antes de falar alguma coisa, antes de botar a cara para dizer alguma coisa, tem que ter conhecimento. Esse juiz está agindo certo ou errado? Ele está agindo exatamente dentro da lei. E além da própria lei, ele está fazendo coisas que jamais foram feitas neste país. Então, tem determinadas eras que terminam. Tudo passa na vida. Tudo passa. Pode ter certeza. Ninguém fica eternamente.
A democracia, que se diz, ainda não está totalmente implantada no mundo, mas está se implantando. A democracia é a liberdade de expor suas ideias, divulgar suas ideias. E dentro da nossa Constituição, nós temos o artigo 5 que nos dá o direito de se expor e dizer aquilo que você pensa. Mas muitas vezes, a maioria das pessoas, muitas pessoas não se expõem, não diz o que pensa, porque quando você diz o que pensa, aí você pensa, o que os outros vão pensar de mim? Porque você está a fim de defender os seus interesses egoístas, materiais, e defender, eventualmente, aquilo que você se apoderou indevidamente dentro de um sistema político. Então ele desceu o cacete na Justiça Federal, falou mal do Senado, chamou todo mundo de gente xoxa. O próprio Supremo ele falou que lá não tem gente que tem, é tudo um bando de medrosos, um bando de sem vergonha, medroso. Ele colocou as pessoas lá, agora está chamando os caras. Então ele se acha o máximo que ele pode, né? Ele pode esculachar com todo mundo. E quem que deu esse direito para ele? Meus amigos, pense, raciocine. Tudo no mundo, quando se torna vício, que você não pode viver sem aquilo, se torna um vício. E sendo um vício, você vai começar a fabricar determinadas doenças. Como no caso, por exemplo, você às vezes tem o diabetes, mas você não sabe que tem diabetes. Então o diabetes vai te provocar uma série de doenças. Aí você vai tratar as doenças, ou as outras, mas o médico não vai te dizer, olha, tem isso, tem que fazer mais isso. Alguns pegam e fazem uma coisa geral, já vão na raiz. Alguns profissionais competentes, que se chamam médico, que sou médico 2 vezes, que conhece a parte física e psíquica. Muito bem. Então, quando você tem uma determinada doença, ela é silenciosa. O diabetes, por exemplo, é uma doença silenciosa que não dói. Então, a pessoa não percebe que ele está diabético. Eu não tenho nada. Eu tenho uma saúde de ferro. Tá cheio de saúde de ferro que empacotou aos 50 e 55 anos. Tá cheio. E agora, meus amigos, está acontecendo já na infância. Porque o mundo está obeso. O mundo, estou falando. Alguns países estão, mas a maioria, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, está tudo obeso. Praticamente está quase 100%. Quase, está faltando pouco. Então você às vezes tem uma doença que a doença não diz que você está doente. Aí você tem uma doença aqui, vai cuidar, toma remédio aqui, Aí daqui a pouco quando vai ver, não, eu tenho diabetes. Então o diabetes que está transmitindo e provocando todas as outras doenças na sua vida física. Então você tem que controlar a parte do diabetes. O que você tem que fazer? Ora, não é ficar, não, eu estou condenado, vou ter que ter diabetes a vida toda. Mude o sistema. Muda aquilo que você fazia. O que você fazia para chegar a ser diabetes? Bom, trouxe alguma coisa de hereditariedade, tudo bem, mas isso é 10%. O resto se adquire durante a vida física. Você come doce o tempo todo, açúcar branco, você toma refrigerante. Esses são as primeiras coisas que você teria que eliminar da sua vida. Não adianta ficar perguntando para mim o que eu como. Eu como o que eu acho que tem que comer. Porque eu tenho que controlar a minha vida. Mas isso serve para mim, não pode servir para você. Então você tem que começar, primeiro passo você tem que fazer a limpeza psíquica, são as irradiações que eu aconselho para tirar os espíritos que estão na sua volta. Porque os espíritos que estão na sua volta, que foram diabetes, que foram um monte de coisa, que foram suicídio, que tiveram câncer, eles passam isso aí para você e você acaba ficando com esses sintomas e pronto, vai ter essa doença. Então você tem que limpar o ambiente. Primeiro, limpar o ambiente, todos os dias tem que fazer isso. De manhã, de noite, fazer a limpeza psíquica e acabou. Fazer isso com uma coisa natural. Como se estivesse tomando um copo d'água, café, etc. Muito bem. E depois, tirar os espíritos que estão na sua volta, você começa a se sentir mais aliviado, né? Você começa a sentir um alívio, então você não sente mais aquela ansiedade de tomar refrigerante, de comer doce, porque isso aos poucos vai... Mas você tem que usar a mente para isso. Se você não se dispor a usar a mente para mudança, nada muda, não tem como alguém mudar alguma coisa em você. Você só fica reclamando. Por que você não procura ver a causa de você se encontrar naquela situação? Por que está naquela situação? Em vez de ficar se reclamando e jogando a culpa nos outros. O que mais se faz no mundo é procurar culpado. Eu sou perfeccionista, eu sou perfeito, eu faço tudo, né? Tá muito fácil.
Está cheio de perfeccionistas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você que é perfeccionista, você está preparando uma cadeira de roda para você ou esticado numa cama com um infarto, vivendo dias feito parasitas a perturbando os outros. Então, você muda esse sistema aí de perfeccionista, tá? Ninguém é perfeccionista nesse mundo, ninguém é perfeito, ninguém tem que ser perfeito, tá? Ninguém tem que ser perfeito, tem que caminhar para a perfeição. Por isso que nós estamos aqui. Não, para você tudo está errado. Só você que está certo. Tá? Então tu fica com a sua certeza, mas daqui a pouco tu vai estar estufuiado numa cadeira de roda. Está esticado numa UTI da vida. E não é dinheiro nenhum que você tenha que vai resolver o seu problema, não. Porque isso está em você. Nenhum médico poderá te ajudar. Nenhum terapeuta, nenhum psicanalista, nenhum psicólogo, ninguém. Se você não mudar, a sua mente nada muda. Então você tem que mudar. Você é o poder. Né? Não sabia disso que você é o poder? Se você é o poder para bagunçar o correto, para dobrar as pessoas, por que você não pode usar o poder para você mudar você mesmo? Você consegue dominar o mundo, consegue bagunçar tudo, fazer uma série de coisas. Por que você não consegue o poder que está com você usar para você mesmo? Que vai ficar doendo feito um idiota. Doendo feito um idiota? Meus amigos, tem muita coisa para aprender. Eu aprendi muita coisa, estou aprendendo diariamente, todos os dias. Né? Poucas pessoas têm o privilégio de cumprir as 4 fases da vida. 4 fases da vida. Muitas pessoas, não, eu quero ir embora. Vai embora para quê? Tudo bem. Ninguém gosta das coisas do mundo, a situação tem hora que fica saturado, né? Mas, vai embora para quê? Se você vai ter que voltar depois, se você deixou alguma coisa para fazer, então aproveita e faz agora. Mude seus maus hábitos, seus maus costumes. Eu não julgo nada, ninguém tem que julgar nada, porque nós temos a nossa consciência que vai nos julgar. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos. E nós somos os juízes, nós mesmos, quando chegamos no nosso mundo espiritual, de forma imparcial, nós julgamos nossos atos. E nós damos aquela sentença, sem escapatória. Porque nós sabemos que, se não fizermos o que determinam as leis espirituais, não se passa do mundo inferior para um mundo superior. Então, você quer saber o que se passa em outras dimensões mais avançadas, mas para você saber o que se passa em situações mais avançadas e se preparar para isso, você não pode chegar leigo. Você tem que se preparar. Quando você desencarna que você morre, a maioria não percebe que morreu. Então fica na atmosfera da Terra, que são denunciados pelas religiões ao longo tempo, ao longo de milhares de anos, que são tidos como os tais satanás, a alma penada, a coisa toda que as religiões inventam, né? Vamos tirar os espíritos. Vai tirar o espírito para fazer o quê? Tem que tirar para eles ir embora para o mundo deles. Agora, tirar e deixar eles por aí solto é a mesma coisa que você. Um cara está preso na penitenciária. Vai soltar, ele vai para onde? Vai ficar na rua roubando novamente. Né? Assim são as pessoas mortas. No espiritismo, ele fica aquela conversa de que pega espírito para cá, põe espírito para lá, não sei aonde, conversa para boi dormir. Você não adianta conversar com pessoa criminosa. Pessoa criminosa é criminosa, ele está no crime. Então você tem que tirar a pessoa do crime, sendo aqui. O astral superior faz o quê? Na hora que o astral superior joga a rede fluídica dele, ele cata os espíritos como se fosse peixe. E pega e leva embora. Leva embora. Fica aqui nessa parte aqui agora para você se estabilizar, para depois você retornar ao seu mundo de origem. Porque não pode ir direto no mundo de origem, porque lá é pureza. E se ele está tudo emporcalhado, como é que ele vai voltar para lá? Né? A luz não se mistura com as trevas. A mesma coisa, por exemplo, você vai pegar um mendigo na rua, que está tudo sujo, etc., leva para sua casa, o que você vai fazer primeiro? Vai dar um banho, vai limpar, para depois, né? Mas se você não ficar, não tem jeito de fazer diferente. Você não vai sentar numa mesa, uma pessoa que um fedor desgraçado, você não vai aguentar. Então você vai ter que usar os meios, dar um banho, etc., preparar. Esse astral superior faz. Ele pega, leva embora, e aí usa os meios que tem que usar. Não é o que os espíritas falam. Não tem hospitais no espaço que diz que vai curar doença, né? Para curar doença. Não tem a tua conversa para dormir. Isso aí não existe nada disso. O que o espiritismo divulga são fantasias criadas por elas. Muito bem, meus amigos. Então não vou me alongar mais, agora já
dei uns pequenos toques da situação. Hoje, às 20 horas, estaremos aqui, ao vivo, com o programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Quem quiser saber o que eu faço um trabalho pela internet, um trabalho pioneiro, dentro da espiritualidade, usando as ondas extrasensoriais para curar as doenças das pessoas à distância e passar conhecimentos. Quando o ambiente de junto da pessoa fica limpo espiritualmente falando negativamente, a luz astral toma conta do local e passa a intuir a pessoa de forma mais coerente. E a pessoa começa a ter mudanças, começa a se libertar da insônia, da angústia, uma série de coisas, do estresse. E aí a pessoa começa a raciocinar, começa a mudar seus maus hábitos, seus maus costumes, começa a sair do jogo disto, do jogo daquilo, outras práticas mundanas. O mundo está aí. Tudo que é sujeira existe no mundo, mas isso é proposital. Que você pode viver no meio da sujeira, mas não ser esbarrado por ela. Você pode passar dentro do chiqueiro de porco e não se envolver com os porcos, né? O que eu estou dizendo para vocês? Tudo que existe no mundo existe, há uma razão para isso. Porque a pessoa muitas vezes fica falando, não, por que tem que existir isso? Por que tem que existir casa de swing? Né? Que os casais vão lá para trocar de casais, aquele rolo todo, que todo mundo sabe o que acontece, né? Não existe, pá, são fantasias. Ninguém terá pedaço de ninguém. Em tese. Porque na realidade, a parte emocional as pessoas envolvem. Se envolve na parte emocional e se envolve na parte espiritual, né? Porque você vai num lugar desse, você vai com 2 ou 3 espíritos, aí você traz uns 5 ou 6 ou 10 para sua casa. E aqueles espíritos desse local vão te acompanhando você na sua vida empresarial, na sua vida familiar, na sua vida social. Aí você, daqui a pouco, você vai parar no buraco, né? Buraco que você vai cair, vai decair da vida, vai começar a faltar tudo, aquela coisa, né? Que a gente sabe o que acontece. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, tudo que existe de negativo no mundo tem sua razão de ser. Os homens fazem o que quiser. Ora, o homem tem poder, tem livre-arbítrio. Se ele usar de forma correta, ele muda a sua vida para melhor, evolui espiritualmente. Se não usar ao contrário, ele estaciona e acumula dívida para ser resgatadas nesta vida ou em futuras vidas. Muito simples, não tem mais muito o que fazer, não tem muito o que estar inventando. Esse negócio de que Deus é bonzinho, que vai perdoar, tudo conversa para boi dormir, isso é coisa de religioso de xarope, né? Pessoa que não raciocina. Deus não tem poder nenhum para... Se Deus nos deu o poder do livre-arbítrio, nós temos o poder de mudar a nossa vida. Porque nós somos Deus em miniatura. Nós somos Ele. Muita gente fala no amor, né? O amor. Eu vou fazer amor. Você não pode fazer amor, porque o amor já existe. Como é que tu vai fazer amor? Você pode fazer sexo, pode fazer filhos. Fazer procriação. Agora, como é que tu vai fazer o amor? Eu vou fazer o amor aqui. Não dá. Aí as pessoas confundem que sexo é amor. Então confundem tudo, né? Aí quer uma gema, quer tudo perfeito, ele quer uma pessoa perfeita do lado dele, mas ele não se aperfeiçoa para nada, como é que você quer alguém perfeito do seu lado? Então, tem muita coisa que a pessoa quer, mas não faz nada para querer. Então tem que mudar. Mudar hábitos e costumes. Tem que mudar. Se não mudar a mente, nada muda. Uma pessoa fala, mas não tem o que mudar. Não tem, porque você está com a mente travada, você está bloqueado e não está vendo as portas que estão se abrindo na sua frente. Você está preocupado olhando para a porta que está atrás, que já está fechada, e você quer voltar lá para abrir aquela porta. Não vai abrir. Por que ela está fechada? Porque tinha que fechar, que você tem que aprender alguma coisa a mais. Porque tem algo mais na sua frente. Olha para frente, que tu vai ver as outras portas que estão na frente. Oxe, eu não consegui ver. Como é que eu não consegui ver? Você está vendo. Olha para sua frente. O astral superior nos abre as portas para nós, só que nós não queremos enxergar. Nós estamos olhando para o outro lado, nós estamos olhando lá para trás. Aí não enxerga o que está na sua frente, que está se abrindo para você. Aí você empacota, vai lá, filho, na vida espiritual, né? Percebe que morreu, vai por aí afora. Então, meus amigos, é isso aí. Hoje, às 20 horas, estaremos com o programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Toda terça e quinta estaremos no ar. Eu convoco as pessoas pensantes. Vamos junto. Eu não quero que você me siga. Não precisa seguir nada. Eu sei que você tem mais capacidade do que eu. Você tem muito mais conhecimento do que eu. Muitos de vocês já
estiveram mais vezes do que eu aqui neste planeta, às vezes tem muito mais conhecimento do que eu, então, juntos, nós podemos fazer muita coisa por este mundo. Não materialmente falando, deixa os materialistas cuidar disso, mas não podemos deixar eles também à vontade, para eles fazerem o que eles quiserem. Por que se faz uma constituição dentro de um país? Se cria leis, então cada um vai ter que cumprir aquelas leis. Pô, está errado as leis, é daí. Se está errado, vamos trabalhar para que isso se modifique. Então, meus amigos, quem quiser divulgar e me ajudar a divulgar esse trabalho, que é o trabalho do Astral Superior, se inscreve no canal, é só compartilhar meus vídeos, falar sobre o programa é a cura e o conhecimento à distância. A distância que se torna presente. Eu não estou à distância. Você, por exemplo, está agora na China. Não sei se está na China, nos Estados Unidos ou em Portugal. Eu posso estar online, mas não estou presente. O pensamento está presente no local. Os espíritos do Astral Superior estão presentes no local, estão lá e estão aqui, unipresentes ao mesmo tempo. Essa grandeza espiritual que eu trabalho para mostrar para vocês. É muito simples. Que as pessoas complicam demais, né? Eu queria ser o descobridor, né? Todo mundo quer ser descobridor do quê? Descobrir o quê? Eu me descubro quando estou na cama dormindo debaixo do lençol, que está calor, eu pego, jogo o lençol para fora e eu fico descoberto. Isso é descoberto. O resto a gente vai tocando. Dobbiamo avere coraggio per fare le cose certe. Temos que ter coragem para fazer a coisa certa, meus amigos. Então, muito bem. Muito grato pela atenção. E até às 20 horas estaremos novamente no ar com o programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Um grande abraço. Namastê.